O Congresso Nacional aprovou o novo ensino médio, mas o que será que isso vai mudar na sua vida e também na vida do seu filho, que está nessa fase da educação? Lucas Macieira, eu sei que você está ao lado de um especialista e justamente para dizer para a gente o que efetivamente deve ser alterado. Então, a partir de agora, a partir dessa aprovação lá do Congresso Nacional, bom dia, meu querido Lucas Macieira. Olá, Jomar. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Correio Manhã. Muita coisa deve mudar mesmo, viu? A gente lembra que essa primeira reforma, do ensino médio foi aprovada lá no ano de 2017, mas começou a entrar em vigor nesse período de transição lá em 2022, Mas esse texto ainda foi muito trabalhado. Ontem, na verdade, a Câmara aprovou esse texto final, inclusive com algumas mudanças em relação à proposta que tinha sido enviada pelo Senado Nacional Federal, e aí agora já está a cargo do presidente Lula aprovar esse projeto, essa reforma, sancionar ou vetar. Mas como você já falou, tem muitas mudanças, na verdade, mudanças importantes que vão interferir na vida de muitos jovens, e eu estou aqui ao lado do professor Marcelo Bispo, especialista em educação, para explicar para a gente um pouquinho dessas mudanças, professor? A princípio, havia uma questão muito grande em relação àquela base curricular, que antes, nessa primeira reforma, era de 1.800 horas, agora isso foi ampliado, Como é que o senhor avalia essas mudanças e essa mudança em específico? Bom dia. Bom dia a todos, obrigado. Bom, a gente precisa avançar nos nossos modelos de educação, isso é fato. Por outro lado, a gente precisa avaliar muito bem como a gente faz isso, considerando não só a questão curricular, mas também a questão estrutural. Ou seja, para a gente pensar as escolas, a gente tem que pensar o currículo, mas também as estruturas que a gente oferece para poder dar conta do currículo que a gente está propondo, Então, isso que a gente precisa avaliar. A gente teve essa mudança aí, dessa ampliação para 2.400 horas, e tem aquela manutenção daquelas áreas, que são os itinerantes de conhecimento, de formação, que é aquele período em que os alunos escolhem as áreas que eles querem se aprofundar numa educação mais específica, digamos assim, já visando a profissionalização no futuro. O que é que teve alguma mudança nesses itinerários? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na realidade, os itinerários eles continuam. O que tem de mudança é que na lei cada escola vai ter que oferecer pelo menos 2 deles, E que o estudante, apesar de escolher um dos itinerários durante o ensino médio, se ele quiser ou se ela quiser, ao ir ao ensino superior, mudar essa área, aplicar para uma outra área, eles podem. Então, isso é uma informação importante. E um ponto em relação a esses itinerários também, nessas áreas específicas de conhecimento, que são divididas em 4, professor, em 4 trilhas, eu queria que o senhor falasse o seguinte, porque dentro dessa reforma também foi colocada ali a situação do Enem, Já acho que no Enem 2027 também ser colocado em específico essas questões. Como é que seria essa situação? O senhor consegue dar um panorama sobre essa decisão também? Quando você vai mudar o currículo, você muda a avaliação. A avaliação que eu estou falando é o Enem, Então, o Enem vai ter que ter alterações para poder se adequar ao currículo que está sendo ofertado. E mais próximo de 2027, vai ter uma regulamentação sobre isso. Então, o Conselho Nacional de Educação, junto com o INEP, vão trabalhar para poder organizar essa nova prova, a partir de como está feito o currículo. E diante dessas mudanças, tem uma situação nacional, uma padronização nacional, mas também cada estado vai ter que criar uma legislação, uma regulamentação para alguns assuntos específicos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso também, é interessante para o nosso telespectador entender. Isso, é porque esse novo currículo, o que ele tem? Ele tem uma base nacional comum curricular, que serve para todos os estados, ou seja, para o país inteiro, mas os detalhamentos de como esse currículo vai funcionar, ele é regulamentado em cada estado. Então, cada estado tem que trabalhar em cima dessa base para montar a sua base. Então, a Paraíba já tinha feito a lição de casa em relação à versão anterior, do novo ensino médio, e agora o Conselho Estadual de Educação vai ter que se debruçar junto com a Secretaria de Educação novamente no documento para fazer as adaptações necessárias para o contexto paraibano. Principalmente nessa lógica de transição, professor? Porque, para o pessoal de casa entender, essas mudanças valeriam, caso seja sancionada pelo presidente Lula, já em 2025, agora para aqueles alunos que vão ingressar no ensino médio. Mas aqueles que já estão no ensino médio teriam que passar por esse processo de transição, de adaptação, e aí entra a importância desses conselhos estaduais. Isso. Do ponto de vista dos que já estão, vão ter que ser feitas algumas adaptações do processo. E aí,
cada órgão estadual vai ter que se organizar a partir da diretriz nacional. Para os que vão ingressar, está previsto começar em 2025, só que a gente já está no mês de julho, né? Então, eu não sei se a gente vai conseguir, aí, em menos de 6 meses, organizar tudo para funcionar em 2025. Então, é muito provável que tenha uma dilatação desse prazo. Pronto, eu queria agora, só para a gente finalizar, professor, que o senhor falasse sobre também o ensino presencial, né? Também tem uma carga horária obrigatória presencial, né? Tem uma limitação do ensino remoto, também um ponto importante e um pleito também interessante, né? Dos professores, do pessoal da comunidade acadêmica que trabalha no ramo da educação, né? Na realidade, o projeto prevê uma possibilidade, até uma ampliação do ensino remoto e à distância, que é isso que preocupa vários dos especialistas e dos professores na área. Por quê? Porque não é necessariamente a educação à distância em si, enquanto modalidade, mas como ela vem sendo utilizada. Só para o telespectador ter uma ideia, o Ministério da Educação está trabalhando em cima da educação à distância no ensino superior. Por quê? Porque a gente está encontrando uma série de irregularidades, uma série de problemas na oferta de ensino à distância na educação superior. Então, imagina se a gente pegar o que está sendo ofertado no ensino superior e transferir isso para o nível médio e outros níveis, o ensino básico, por exemplo, como um todo, né, da educação, considerando as suas especificidades, a necessidade de aprendizado, muitas crianças, adolescentes tratando nesse nível. Então, esse é o maior problema. Ok, professor, muito obrigado, viu, pelas informações, pelos esclarecimentos. Acho que deu para dar um apanhado geral aí, né, dessa reforma, que esse texto que foi enviado agora para a presidência, né, fazer a sanção ou o veto. O professor falou agora um ponto muito importante: não basta só o texto e a gente idealizar uma reforma no ensino médio, mas também precisa se dar estruturas para que isso aconteça. Só um ponto importante também, Jomar, antes de devolver para você, também está lá nesse texto a obrigatoriedade, né, dentro dessa base curricular, do ensino do inglês. O espanhol foi tirado dessa obrigatoriedade, isso fica a cargo aí de cada escola, né, a partir da disponibilidade de um professor colocar as aulas de espanhol ou não, mas o inglês sim fica obrigatório. Volto com você, amigo. Ok, obrigado, meu querido Lucas, pelas informações. Agradecer a gentileza aí do especialista Marcelo Bispo, né? E, aliás, no meu tempo de ginasial, né, eu também estudava francês aqui no Olivino Olívia. Olha só como mudou, né? Aí, agora o inglês sempre teve, mas na minha época era inglês ou francês. Eu estudei um tempo aí francês.